Bom, vamos lá, vamos lá. Me fazem companhia? Eu acho que tá bem preso ali. Ah, é. Bom, René de Paula Júnior falando. Me acompanhe aqui, por favor, no meu trajeto de casa para o trabalho. E aí é engraçado porque assim que eu voltei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar lá na Cubo, eu gravei, acho que eu estava mais inspirado, eu gravei uma pancada de episódios novos, às vezes mais de um por dia, tá uma coisa meio insana. E aí, de uns tempos pra cá, eu não gravei nada. E aí teve gente que estranhou, falou, pô, cadê? Grava aí, né? Fala sobre não sei o que lá, tal. E aí eu até tinha, inclusive, prometido, talvez meio para tapar esse buraco, gravar e compartilhar uma palestra que acho que eu dei, duas na verdade, na SPM outro dia desses. No fim a gravação não ficou legal, acabei não compartilhando, né? Mas vamos voltar para essa palestra da SPM por uma razão meio curiosa. Na verdade também eu não gravei nada esses dias porque eu andei muito de táxi esses dias. E no táxi, os taxistas para mim são uma fonte infinita, renovada e surpreendente, desconcertante de histórias, porque taxista, cada um tem uma história diferente, um background diferente. O cara pode ter sido advogado, torneiro mecânico, pode ter vivido a vida inteira no táxi. Peguei outro dia um senhor que praticamente viveu do táxi a vida inteira. Tudo é possível. E como eu não entendo nada de futebol e nada de política, então é ótimo, porque em vez de falar do que todo mundo fala, os caras acabam contando histórias mais pessoais, tal. Eu acho ótimo. E eu acabo não gravando quando eu vou de táxi. Outro fator também interessante, que aí tem a ver, ainda não entrei no tema de hoje, o tema de hoje é limites, né? O tema de hoje é limites. Outra razão também pela qual eu não andei gravando é que eu só gravo quando eu tenho alguma coisa na minha cabeça nova, alguma inquietação, alguma ideia que está aí me deixando inquieto. Então, normalmente eu só gravo quando eu tenho assunto, né? Isso é mais ou menos o contrário do que acontece em qualquer, entre aspas, veículo, se bem que veículo para mim é esse daqui que eu estou dirigindo, mas tudo bem, que é você ter uma coisa regular, né? Quer queira, quer não, o jornal X vai entrar no ar tal hora da noite, quer queira, quer não, fulano publica o Estadão todo santo dia, quer queira, quer não, né? O cara tem que estar lá todo dia com alguma coisa nova na home, quer queira, quer não. Quer dizer, normalmente veículos acabam se impondo uma regularidade que tem inúmeras razões, né? E uma das razões, inclusive, é porque as pessoas gostam de regularidade. Elas gostam de saber que a hora que elas ligarem a televisão no horário X no canal Y vai passar a Datena, minha avó, por exemplo. E como o Datena todo dia tem que encher não sei quanto tempo de programação ali, a sorte dele é que tem um monte de presunto, assassinato, estupro todo santo dia. Quando não tem tantos assim, ele fica repetindo sem parar, né? Então o fato de você ter essa obrigação da regularidade, que é na verdade um limite, uma condição de contorno, ela tem um certo impacto em o que você publica, como você publica, etc, etc. Eu resolvi me colocar outro tipo de limite. Eu só publico, ou só gravo quando eu tenho efetivamente alguma coisa que eu acho que é nova, pode nem ser tão nova, mas que eu acho que vale a pena compartilhar, botar no ar, sei lá, né? Ou seja, eu me imponho um outro tipo de limite, tá? Agora vamos voltar para a questão da SPM. Fui eu lá assistir o vídeo, cheguei à conclusão que não tinha ficado muito bom, mas eu percebi o seguinte, que o meu espelho me engana sistematicamente, né? O espelho me mostra mais magrinho, mais novo. Quando eu olhei na câmera, eu falei, cara, eu acho que eu engordei um pouco, isso não é bom, né? E essa história de engordar talvez tenha um pouco a ver com o tema também que eu estou querendo colocar aqui hoje, que é a seguinte: acho que a nossa espécie, durante muito tempo, teve que lidar com escassez. Comida era difícil de achar, o bicho era difícil de caçar, então você tinha que comer o que aparecesse pela frente e segurar a onda até a próxima coisa, porque nada era muito regular, né? A regularidade da agricultura, a regularidade, né, da pecuária tal, é uma coisa nova, deve ter uns 10 mil anos, mas durante um bom tempo a gente não se dava esse luxo não, né?
Acontece que hoje é o oposto, você tem não só uma abundância surreal em quantidade, mas também tudo é muito calórico. Um tequinho desse tamanho de sei lá do que, de paçoca, pé de moleque, fala aí qualquer coisa, chocolate e tal, cara, tem caloria beça. Então você tem que se impor. Se você seguir, aí você tem que escolher o que você segue, né? Se você for seguir o seu paladar, se você for seguir sua larica, o seu estômago, tal, você vai para um rumo, né, não muito legal. Agora você tem que colocar alguns limites um pouco mais racionais, ou mesmo que sejam limites de saúde, mesmo preocupação de saúde, porque no supermercado ninguém vai falar, meu, para de comprar, né, salgadinho, para de comprar cerveja. Graças a Deus eu não gosto de nenhum dos dois. Ninguém segura você, entendeu? Ninguém, né? Felizmente, então vamos voltar agora de novo para a questão dos limites. Uma coisa curiosa, eu estava sentado na mesa conversando, eu estava num evento ontem, era um lançamento da marca de uns amigos, tal, bacana, pessoal de desenvolvimento, e eu sentei com o pessoal de TI. E aí esse cara de TI falou, eu assisto seus vídeos. Eu falei, ai meu Deus do céu, você tem certeza? Veja bem, presta atenção. Aí ele falou, não, mas você comentou uma coisa muito interessante, que tecnologia nem sempre é bom. Eu não lembrava disso, mas faz sentido. Então, ele começou a questionar a questão da tecnologia, que nem sempre é bom e tal. E eu lembrei de uma história, para fazer uma conversação. Eu falei, olha, veja por exemplo e-mail. E-mail, para grande parte das pessoas, sobretudo no ambiente de trabalho, é um tsunami. Você recebe muito mais e-mail do que sei lá, que os direitos humanos deveriam garantir. Assim, é uma brutalidade, né? Porque no tempo do telefone, vamos pensar no tempo do telefone, né? Se você estivesse falando com alguém no telefone, dava ocupado, ninguém mais conseguia te ligar. E-mail não, e-mail vai chegando. Quando eu mando e-mail para alguém, eu não sei quantos outros milhares de pessoas estão mandando e-mail, né? Eu não sei quantas coisas o cara tem no inbox, dane-se, né? Então o e-mail, ele em princípio não tem limite, a não ser que tua caixa postal estoure, mas isso são outros 500. Mas ele não tem nenhum limite intrínseco, né? E é curioso porque talvez uma geração ou outra aí tenha crescido com essa ideia de que limites são sempre ruins. Aí vamos tocar uma música assim da era de Aquários, né? Musical Hair, Jesus Cristo Superstar e tal. Abaixo os limites, abaixo tudo, as coisas têm que ser 100% ilimitadas e frias e livres e tal. Mas tem algumas coisas que são muito curiosas. Veja, por exemplo, Twitter, por N razões que não vêm ao caso, que são completamente casuais, né? Que o cara fez um estudo em psicologia comportamental, nada. Twitter tinha um limite de 140 caracteres, o que obrigava as pessoas a serem muito sucintas, né? Um limite completamente artificial, tá? Mas que talvez seja parte do sucesso do Twitter, seja justamente esse limite. Você está, sei lá, limite. Tem 140, não pode passar disso, né? Talvez o limite seja uma das causas do sucesso. Tanto é que um monte de gente que quis clonar o Twitter, né? Já vi veículos brasileiros, Deus e o mundo queria fazer um clone de Twitter. O cara também bota o limite em 140 como se 140 fosse algum número mágico, né? Alguma coisa cabalística. Na verdade, que não é um número mágico, é simplesmente a razão de que alguns limites, algumas condições de contorno, elas condicionam o que acontece ali dentro e muitas vezes podem condicionar para melhor, tá? Eu até fiz a brincadeira recentemente para ver como é que as pessoas reagiriam. Eu falei, e se você, ou se qualquer pessoa na sua empresa só pudesse mandar 10 e-mails por dia? Ponto. Só 10. Só 10. Para pensar, né? Porque hoje em dia você manda e-mail, você copia Deus e o mundo de bobeira, você quer botar, né, colocar sua bunda na parede, então você copia não sei quem do chefe de não sei de quem, você dá fora de não sei do que lá, você manda um e-mail para perguntar que oração. Você usa e abusa simplesmente porque não tem nenhum limite envolvido. Não custa, aparentemente não custa nada. Custa, claro que custa tempo, tempo seu, tempo dos outros, tal. Mas como não tem limite nenhum, isso acaba, né? Agora imagina na boa, se custasse, tivesse um limite de
10 e-mails por dia. O que ia ter? Você ia provavelmente ter que parar e pensar o que efetivamente vale a pena, quem que você efetivamente tem que copiar. Você ia parar para pensar se aquilo podia esperar até o dia seguinte ou não, né? Eu adoraria ver um experimento desses, né? Uma outra coisa interessante, tem procurem no TED, aquele site que tem uns vídeos lá e tal, a palestra que se chama Paradoxo da Escolha. Eu já mencionei aqui, é um pesquisador, esqueci o nome dele, em que ele fala, olha, é o seguinte, toda vez que você tem opções demais, isso gera estresse, né? Isso gera estresse, então ter opções demais, ter excesso de opções, ou ter infinitas opções, na verdade tem 3 consequências. 1, você não escolhe nada. 2, você escolhe de orelhada. 3, você escolhe e nunca vai saber se foi a melhor escolha. Estou resumindo aqui 15 minutos, 20 minutos de palestra em 40 segundos. Então o fato de você deixar as opções infinitas ou não criar limite nenhum pode ser ruim, pode ser efetivamente ruim, pode paralisar as pessoas. Uma outra coisa curiosa, agora que eu falei dos 15 minutos, qual é uma das graças do TED? As palestras, não importa qual seja o tema, se é como dobrar uma folha de papel ou se é como curar a fome no mundo, elas têm um limite de tempo. Então o cara tem que efetivamente se virar nos 30, 20, 15, sei lá. E isso força o cara a se estruturar, isso força o cara a articular melhor, isso força o cara a ser mais impactante. Alguém já assistiu alguma vez aqueles Pecha Kucha Night? Os caras têm uma metodologia. Olha, você tem que mostrar X slides a cada 5 segundos e a tua apresentação não pode passar de não sei quantos minutos. Cara, moral da história, as apresentações são muito mais memoráveis. Um outro exemplo, a Tecnisa tem o Fast Dating, que é um dia que eles recebem gente de fora para apresentar projetos, propostas, seja o que for, né? Tem um limite, você tem lá X minutos para se apresentar, né? Ontem eu estava conversando com um colega que trabalha numa grande instituição financeira e falou, olha, quando é apresentação para o board, blá, 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 as apresentações têm um tempo fixo, depois disso o cara corta o microfone, se você quiser falar no gogó, azar o seu. Aí eu contei que quando eu trabalhei numa outra empresa também, tinha reunião dos gerentes, era tipo 30 gerentes, uma porrada de gente, cada um tinha 1 minuto e meio para falar, e ficava um cronômetro rodando na tela. E que era super legal, porque forçava você a pensar muito bem no como é que você ia usar esse 1 minuto e meio, né? E as reuniões acabavam, né? Outra coisa interessante, que, por exemplo, reunião normalmente no Brasil, não só o horário do começo é uma coisa meio vaga, né? Porque todo mundo atrasa, mas também não tem hora para acabar. Como não tem hora para acabar, rende muito pouco. Eu quero ver se você marcasse uma reunião e falar, nós temos exatamente 1 hora para resolver esse negócio. Acabou, vamos ter que liberar a sala, já era, né? Eu estou colocando aqui que, embora a gente tenha essa coisa meio brasileira de aversão ao limite, que na verdade é uma puta de uma lenda, porque a gente deve ser o país que mais cria lei maluca para limitar os outros, essa aversão que a gente tem ao limite é meio tonta, porque não leva em consideração que à medida que você cria alguma condição de contorno, isso força você a se estruturar, a se articular, a pensar como você vai aproveitar aquilo. Então, né? Uma outra questão interessante, que eu também estava na mesa aí conversando com esse cara de TI, ele falou, não, porra, mas hoje em dia é e-mail toda hora, etc. Eu falei, olha, cara, tudo bem, aqui eu não sou parteiro, eu não sou médico de pronto-socorro, nem nada, e também não estou com nenhum projeto, missão crítica, algum servidor, sei lá, não estou com nada muito crítico, mas eu digo o seguinte, eu não respondo nada, e-mail, Facebook, depois das 8 horas da noite. Não, eu posso eventualmente dar uma olhada, né? Se for algum assunto crítico, se vier do meu chefe, se for alguma situação mais uma, aí se não puder esperar, eu posso responder. Mas no geral, não. Primeiro, para criar uma divisão, de novo, um limite, claro, entre minha vida pessoal e vida profissional. Segundo, porque, vamos supor, você está ali quase dormindo e você resolve olhar o teu Facebook, você resolve olhar o teu e-mail. Aí alguém te mandou um troço super indigesto. Pronto, estragou sua noite. Você vai dormir mal, você vai dormir e vai ter pesadelos. E foi inútil, porque você não pode fazer nada a respeito daquilo na hora que você está de pijama na cama. Você só vai poder resolver alguma coisa no dia seguinte. Então eu me impus alguns limites.
Tá? Para quê? Primeiro por respeito próprio, né? Para respeitar a minha própria privacidade, meu mundo afetivo, as minhas próprias relações, né? Segundo, por reconhecer, e isso vale não só para a cabeça da gente, mas como para o corpo, que a gente tem limites. O cérebro não é uma máquina infinita, não tem upgrade de hardware, mal e mal tem update de software, mesmo assim é muito ruim. O corpo da gente também, cara, tem limites. O meu fígado, graças aos céus, o meu fígado é super crica, então eu não bebo nada porque me faz mal, eu não enfio o pé na jaca porque me faz mal. Então, e essa história me faz lembrar dos limites, me faz lembrar de uma referência que eu acho que é fundamental. Não é uma leitura fácil, eu não li tudo, claro que não, eu comecei a ler algumas coisas, tive curso disso, procurei e tal, que era o Spinoza. O Spinoza é um filósofo holandês, e uma filosofia extremamente interessante, Quando eu comecei a ler a seco ali mesmo, eu falei, cara, nossa, que coisa impressionante, parece um tratado de geometria, né? Uma coisa pum, 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 implacável. E ele tem uma coisa interessantíssima, que até lembra algumas coisas meio orientais, que ele fala o seguinte: uma fonte perpétua de sofrimento são o que ele chama de falsos infinitos, né? Você vai achar que tipo você pode comer infinitamente, que você pode sair com todas as mulheres do mundo, que a vida é infinita, que os prazeres são infinitos, que o dinheiro é infinito. Cara, não, né? Quando você corre atrás desses falsos infinitos, você se queima, né? Aliás, tem algumas coisas que são consequências da gente ter inclusive um limite de tempo, né? Eu já passei da metade do meu. Você inclusive perceber aonde algumas atitudes ou alguns modos de vida, alguns comportamentos de gente que você conhece de perto levaram, né? Então, algumas pessoas muito intensas, né, que não, os limites, foda-se os limites e vou viver. Cara, eu tenho um monte de bons amigos que estão agora numa situação assim, numa situação bastante complicada e difícil de ajudar, inclusive, porque simplesmente o cara se deixou encantar por falsos infinitos, né? Eu não estou querendo colocar nenhuma perspectiva moralista, porque eu também não tenho nenhuma moral escrita em pedra para compartilhar com vocês. Eu também não tenho nenhuma perspectiva religiosa. Não é essa a questão. A questão simplesmente até esquecendo um pouco de comportamento, a gente imaginar se não vale a pena em algumas coisas colocar limite. Por quê? Porque as coisas em si, elas não vão perguntar se você já está empanturrado, gordo, estressado, se teu casamento... Não, as coisas continuam vindo sem parar. Então, parte da sabedoria, não só de vida, mas também até do design da experiência, etc. e tal, é definir alguns limites, né? Por exemplo, vou dar um exemplo curioso aqui. Infelizmente, eu vou ser injusto e eu não vou lembrar o nome. Eram uns amigos que tinham um projeto muito bacana. Acho que era o pessoal, eram uns garotos que trabalhavam na Tribo, se eu não me engano. Ou era na Tribal? Boa pergunta, eu não lembro. Na Tribal. Que eles tinham um projeto que era para incentivar jovens mesmo, adolescentes, a escrever, né? E aí, para incentivar os caras a escrever, eles, como sei lá, o adolescente ainda não tinha tanta história assim para contar, eles pediam para o cara usar música ou discos como fonte de inspiração, e a partir disso o cara escrevia uma história, escrevia um poema, escrevia uma outra letra e tal. E aí ele pegava essa obra e publicava no site para compartilhar. E aí tinha uma sacada muito, acho que era Mojo o nome do projeto, memória falhando, tá vendo? Limites, minha memória também tem limites. Uma das coisas legais é que você fala, bom, tá legal, o cara gera lá um PDF com a obra dele, ou seja, o que for, e coloca para download é infinito. Sabe qual era a graça? Na verdade, quando ele colocava lá a obra dele no site, tinha uma tiragem limitada. Vamos supor que quando ele publicasse lá, só desse 50 downloads. Você só podia baixar aquele PDF 50 vezes, ou 30, que seja. Vamos imaginar que fosse 30, para aparecer um limite ainda mais limitado.
Então, os 30 primeiros conseguiam baixar aquele arquivo. Aí você fala, pô, mas que sacanagem, e o resto? Na verdade, essa limitação era para estimular a garotada a compartilhar. Então, quem baixava aquele arquivo, compartilhava, mandava por e-mail, seja lá o que for, com os amigos. No fim, continuava sendo infinito, como o digital é, entre aspas, praticamente infinito, bem entre aspas, mas essa limitação psicológica, né, essa história, pô, quero chegar primeiro, etc e tal, fazia toda a diferença e fomentava, gosto da palavra, fomentava um espírito de colaboração, de escolher, de você criar suas próprias redes e tal. Super, super, super bacana. Quer ver um outro exemplo onde a questão do limite bem colocado tem um efeito mágico? Eu não sei se vocês lembram quando começou o Gmail do Google, era por convite e você tinha X convites para dar para os outros. Cara, as pessoas se estapeavam por causa de um convite no Gmail. Ainda mais porque o brasileiro tem essa babaquice de nunca querer ficar de fora, né? O cara não pode ficar por fora nunca, ele não pode ser excluído do que está acontecendo. Ou seja, um limite completamente artificial, porque provavelmente o sistema aguentava a gente até não poder mais e tal. Ou talvez até tenha sido o contrário, vai ver que era um limite técnico mesmo, vai ver que os caras queriam dimensionar os servidores e tal. Mas isso provocou uma percepção e um comportamento completamente surpreendentes e, nesse caso, muito útil, porque acabou ajudando a divulgar e a propagar essa história toda. Tudo isso para contar, de novo, acho que tem dois ângulos aqui essa questão. A primeira questão até que ponto não vale a pena a gente considerar que tipo de limite que a gente coloca nas coisas que a gente desenha, né? O limite pode ser para, eventualmente, valorizar mais o que a gente tem ali, para promover um certo tipo de comportamento, ou mesmo para proteger o usuário, ou mesmo para, sei lá, manter a produtividade, né? Vamos imaginar que você só tivesse, ao invés de ficar o dia inteiro com a máquina conectada, você só pudesse conectar 1 hora por dia, ou 2, né? Legal, a empresa fala, legal, todo mundo pode acessar a rede social que quiser, mas é só 1 hora no total. Parece plano de roaming, né, de celular, né? Você paga por hora. Como seria teu trabalho, né? Como seria o teu comportamento se alguém introduzisse uma regra dessas? A segunda questão, o segundo ângulo disso, dessa questão do limite, de novo a gente, em termos de comportamento, em termos de atitude, né, em termos de estilo de vida, a gente começar a pensar se a gente não está se deixando embriagar é uma boa palavra, por falsos infinitos. Informação sem parar, o activity stream do Twitter, eu estou aqui me empanto. Cara, você está ficando gordo. Você está ficando gordo. Você precisa de tempo para assimilar as coisas. Você precisa de pausas para pensar, para fazer associações, tal. Você não é um HD, né? Você não é um hard disk. Você tem limitações da maneira como o seu cérebro funciona, que é isso que torna você mais humano, tá? Então, muito cuidado com algumas embriaguezes aí, porque, primeiro você pode estar perdendo oportunidades, segundo você pode estar comprometendo o seu futuro. Então tem uma porrada de falsos infinitos aí que podem ser uma tremenda armadilha, tá? Tem uma última questão com relação à questão dos limites, vamos lá, fala, que eu acho que é especialmente alérgica para brasileiros em geral que não gostam de regras, né? Que eu acho uma besteira isso, porque na verdade a gente tem regras sim, só que essas regras estão invisíveis e são regras que não são muito legais, né? Deixa pra lá. Mas a questão é a seguinte: tudo que eu coloquei aqui, na verdade, são pequenas alterações na regra do jogo, né? E se tem uma leitura que é absolutamente deliciosa, reveladora, tal, é um livro chamado Homo Ludens. Não é nenhuma marca de sabão em pó. Homo Ludens quer dizer o homem que brinca, né? Em que é um livro velho pra burro. Deve ser século XIX isso, século XVIII, sei lá.
do Huizinga, em que ele fala o seguinte: o homem é um animal que brinca, o homem é um animal que cria regras de jogo. Na verdade, eu acho que a gente não é o único, não. Tem um monte de bicho que brinca, mas de qualquer maneira. E que tem regras de jogo. Quem tem gato aqui que me entende bem. Mas a questão é a seguinte: uma das coisas essenciais do que eu considero a gente ser humano é que a gente inventa regras de jogo. Inventa. Por exemplo, o limite do Twitter é uma regra de jogo. Essa brincadeira que eu fiz com o limite do e-mail, a história de repente você colocar algum tipo de limite, é simplesmente uma pequena mudança na regra do jogo, né? E isso muda o jogo, tá? E isso é interessante porque a gente sempre... Eu tenho um certo bode com quem fica venerando muito o fabuloso mundo dos games, porque é o seguinte: lá atrás, na infância do meu pai, na infância da minha avó, tal, a criançada inventava jogo. A criançada mudava a regra do jogo. Eu sou dono da bola, então eu vou terminar o jogo agora. Então, o jogo, as regras você fazia. Tá? Hoje, você compra o Call of Duty, você compra o Counter-Strike, você compra um Xbox, você compra um PlayStation, seja o que for, você cai lá dentro e fala: bom, como é que são as regras do jogo aqui? Eu vou me adaptar. Tá? E é isso o que, na verdade, eu acho que é um pouco pobre. Porque a questão não é descobrir a regra do jogo e vencer. Isso, na verdade, é muito pouco transformador. É como chegar assim: qual é a regra aqui no Brasil? É ser picareta? Legal, eu vou ser picareta e eu vou vencer. Qual é a regra não sei aonde? Então vou vencer. Não. A verdadeira riqueza para mim, acho que é isso que está fazendo falta agora, é você criar novas regras para o jogo. Novas. Você fala: eu vou dizer não. Eu não vou corromper. Eu não vou fazer malandragem. Eu não vou, sei lá, comprar um troço pirata. Eu não vou ser cúmplice de um chefe picareta. Eu não vou acobertar uma... sei lá, muda uma regra de jogo. Daqui pra frente eu não vou fazer tal coisa, né? Cara, se mais gente fizesse isso, isso pode ser tão fácil de fazer, né? Algumas regras são tão simples. Eu mudei algumas regras básicas na minha vida. Lógico, ninguém nunca é santo, etc e tal, e nada favorece você ser santo por aqui. Mas aliás, eu entrei aqui na entrada errada, bobão. Agora que eu descobri que tem uma regra ali: entrada para mensalistas e entradas para visitantes. Então, a hora que você define novas regras de jogo, as regras de jogo do comportamento, da cultura, da sociedade não estão escritas em pedra, né? Não estão escritas em pedra. Eu tive recentemente o que esse cara vai fazer? Na Campus Party, e um dos casos mais legais, eu estava num painel e aí um cara na plateia, o Daniel, começou a contar uma historinha. Eu falei: cara, tua história parece ser muito legal, conta pra gente. Moral da história: o cara trabalha num órgão público, acho que é a Previdência, e ele contou simplesmente que subiu lá um cara novo para um cargo de chefia. Fala, querido, sou mensalista. Você dá só uma resenha. Pois não, segura os caras. Vamos lá, gentileza é uma bela regra do jogo. O que esse cara contou? Mais ainda? Pô, o cara é braço, hein? Mas não conta isso pra ele, não. Vamos lá, o cara errou, tal, trabalhamos. Esse cara que trabalha na Previdência contou o seguinte: um cara subiu num cargo de chefia lá e falou: olha, vamos mudar a regra do jogo aqui. E ele inventou, literalmente, um esquema de gamificação interna dentro de um órgão público. Para o quê? Promover transparência, competição entre as áreas. Mais ainda? Uau! Tem uma limusine, eu não percebi. E o que acontece? Por que não? Mudou do dia para a noite. A partir de amanhã é assim, cara, vamos inventar umas regras, vamos inventar uns critérios, vamos inventar uma competição e tal. Para quê? Para promover a transparência, a eficiência. Por exemplo, esse cara na frente tem um carro de luxo, ele está fazendo essa manobra toda falando ao celular e está atrapalhando todo mundo. Essa não é um comportamento legal, né? Bacana, né? É o tipo de regra que não... E eu fiquei felicíssimo porque isso mostra o seguinte: quando que você ia imaginar que num órgão público, que você imagina que é um troço engessado, né?
capitanias hereditárias, aquela coisa toda, fosse possível você criar novas regras. É possível, claro que é. Né? É possível, é só querer, é só, né, criar as condições para isso. Então, esse vídeo ficou um pouco longo, vocês me acompanharam literalmente porta a porta, né? Porque eu também não quero contrariar as regras do trânsito, não quero matar ninguém. Mas acho que fiquem pelo menos acho que dois residuais aqui em termos de pensamento. O primeiro deles é: até que ponto as coisas ilimitadas ou sem limite nenhum, etc e tal, podem se beneficiar de algum tipo de condição de contorno, de algum tipo de regras, de algum tipo de limite, tá? Sabe como é que você vai entender isso? Entendendo um pouco mais como funcionam as pessoas, o que elas valorizam, tá? Então não é nem uma questão tecnológica, é uma questão de entender comportamento. Esse papo internet infinita, não sei o que é infinito, etc e tal, o que adianta se os nossos sentimentos não são assim? Se o nosso coração não é assim? Então, a primeira questão. A segunda questão, óbvio, é você não cair nessa armadilha e não viver uma vida besta, uma vida de completa perda de tempo, porque você caiu na armadilha dos falsos infinitos. Eu dei 2 dicas boas de leitura. Eu citei aqui o Paradoxo da Escolha, que acho que inclusive é livro também, é fácil de achar, mas tem a palestra no TED para quem quiser gastar só 15 minutos. E esse livro Homo Ludens, né, que é um livro muito bacana do Luiz Ingá, que é uma leitura um pouquinho mais filosófica, um pouquinho mais extensa, mas que eu acho que, pelo menos conceitualmente, abre muito a cabeça da gente para isso que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes na experiência humana, que é você simplesmente criar as regras do jogo. Meus caros, estou aqui colocando, vocês estão me acompanhando vaga a vaga, hein? Muito obrigado. Isso tudo porque, falando em limite, o YouTube aumentou o meu limite de 15 minutos para não sei quanto. Então, se não fosse essa mudança nos limites do YouTube, eu ia ter que gravar esses vídeos de alguma maneira diferente. Meus caros, muito obrigado pela companhia. René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.